problema de saúde pública ou de proteção aos animais? Hoje o Terê Como Vamos, num espaço diferente, aqui na Praça Santa Teresa, com nossa convidada que foi escolhida via Facebook, via enquete, para discutir o tema do abandono dos animais em Teresópolis. Hoje estamos com as convidadas Luísa Pinheiro e a Dora Veríssimo para discutir esse tema aqui tão importante na Praça Central da nossa cidade. Bom dia, Luísa. Oi, Rogério. Bom dia, Dora. É um prazer tê-las aqui com a gente no Terê Como Vamos. E para nós é um prazer ter essa oportunidade, né, para falar pelos animais que não falam sozinhos. Hoje a gente veio conversar sobre a questão dos animais. Há pouco tempo em Teresópolis houve uma manifestação em defesa dos animais, né, e é um problema recorrente na cidade. A gente está na Praça Santa Teresa, onde é possível se ver o abandono de muitos cachorros, gatos. A gente percebe isso na praça central da cidade e a gente imagina como é que deve ser isso nos outros bairros. É um problema, como é que a gente qualifica esse problema? Um problema de saúde pública, um problema de proteção animal? Quer dizer, como é que a sociedade se envolve, como é que esse problema toca na vida das pessoas? São vários problemas, não só, né? Saúde pública é um deles, a defesa aos animais, a proteção a esses animais que estão abandonados é outro. E tem uma questão turística também, uma cidade que é essencialmente turística como Teresópolis, né? As pessoas que chegam aqui se chocam, dizem, mas como tem tantos animais vagando pelas ruas, tantos animais doentes, desamparados, né? E por mais que algumas doenças não tenham capacidade de contaminação para o humano, é um choque ver um animal com problema de pele, ver um animal magro, um animal atropelado. Você falou da questão das doenças, né? Por exemplo, hoje ainda se fala muito ou não, por exemplo, da hidrofobia, da raiva, né? Quando o animal morde uma pessoa, antigamente tinha aquela cultura, não chega perto do animal babando, quer dizer, todo aquele cenário que se montava, né? Os pais chegavam a assustar a gente quando era criança com os cachorros de rua. Existe muito isso hoje ainda? Olha, felizmente a raiva é considerada erradicada, né? Não existem há muitos anos casos, né, com animais domésticos. Assim, ocasionalmente, raramente, existe um caso de transmissão de raiva por morcego, né, no gado, no cavalo, um animal de campo, mais comumente, né? Mas em centros urbanos e com animais de pequeno porte, é considerada erradicada. Dora, aqui em Teresópolis, o problema ele fica concentrado na Praça Santa Teresa ou em alguns locais públicos da cidade, ou também existe nos bairros, vocês que militam, que andam pela cidade, vocês veem também muito abandono nos bairros, é mais concentrado no centro da cidade? Não, em todos os bairros, né, Luísa, é geral. Eu sou moradora do Meudon e de vez em quando eu tenho que resgatar algum animal da rua porque, sabe, por mais que a gente tente fechar os olhos, é impossível. As pessoas usam o animal como se fosse um objeto, né? Eu arranjo um cachorrinho pro meu filho. Amanhã meu filho desgosta do animalzinho dele. Aí aquele bonequinho, ele pega e coloca na rua. E o animal não é uma matéria, né? Ele não é um brinquedo, ele é um ser vivo. Um assunto polêmico, por exemplo, se a pessoa ela encontra um animal na rua, leva para casa, qual o procedimento que ela tem que tomar se ela não quer ficar com aquele animal? Existe um abrigo para isso? Existe um procedimento padrão? Ainda não. Vamos voltar uns passos, né, para dizer o que a Prefeitura já conseguiu. A Prefeitura transformou o antigo canil municipal num espaço onde eles têm atendimento veterinário, eles são castrados, eles são alimentados, né, eles ficam protegidos, mas esse espaço está superlotado. Não tem como receber mais animais. Então a iniciativa toda que acontece na cidade é com os protetores, né? Cada um que pega um animalzinho, leva para sua casa e vermifuga, vacina, castra ou trata de uma doença de pele, uma doença de carrapato, um atropelamento. Quer dizer, um cidadão comum que não tem essa habilidade se vê perdido, né? O que vai fazer com esse animal? Então, querendo ou não, a pessoa ela fica um pouco emocionada, né? Ver o animal abandonado, todo mundo, pelo menos, se não sente compaixão, sente uma pena. Claro. Né? Do animal que está ali, mas também não sabe como proceder. Teresópolis tem um espaço, mas também é um espaço que está saturado. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que levam para casa, né? Como é o caso de vocês que acabam levando para casa. Hoje você tem, em média, quantos animais que você recolheu? É difícil dizer, né? Porque tem uma rotatividade grande, né? Depois da enchente, então, foram dezenas e dezenas e estão sempre chegando e saindo. O que a gente consegue hoje em dia, por força da internet, é divulgar, né, para adoção, e muitos deles conseguem casa,
Então é o espaço que abre para a gente pegar outros. Mas enquanto não houver uma política pública que já existe em pequena escala, mas enquanto ela não for maciça, a capacidade que as protetoras têm de recolher esses animais é muito menor do que a reprodução deles nas ruas. E como é que é essa questão, Dora, do voluntariado aqui na cidade para a proteção dos animais? Existe um movimento forte, ele ainda está meio tímido? Como é que está organizado isso aqui na cidade? A gente é muito independente, a gente se comunica, lógico, um ajuda o outro. Nessa questão... Não é institucionalizado, né? Não, não é institucionalizado. E depois da calamidade, então, a gente passou a ter mais contato, eu e a Luísa, por sinal, a gente se aproximou depois da calamidade. Eu sou, assim, protetora na medida do possível. Na realidade, quem entra lá em casa não sai, tá? Fica comigo. Hoje você tem em média quantos animais? Você consegue quantificar aí? Eu tenho 42 gatos e 2 cachorros. 42 gatos? Né? E dá para cuidar de todos? Com alimentação, com veterinário, quer dizer, com atenção básica? Com certeza, carinho, beijinho e etc. Com alimentação, com veterinário, com carinho e com muito sufoco. Com muito sufoco, né? Muito e veterinário... Você já recebe doações, por exemplo, de material? Ou vocês pedem ou não? É tudo recurso próprio, né? O meu é recurso mesmo, sou eu que banco. Depois da enchente houve bastante doação, né? Bastante doação espontânea, foi uma coisa que impressionou a gente. Né? E muitos animais foram beneficiados com os donativos. E foi geral, quer dizer, foi Teresópolis, foi Friburgo, todas as regiões afetadas, né? Mas depois que passa a calamidade, né, a gente continua como era antes, com os recursos que a gente conseguir. Um assunto polêmico que toca esse tema é a questão da castração do animal. Quer dizer, uns acham que está mutilando, que está fazendo uma coisa ruim para o animal, outros acham que não, que é controle de natalidade. É uma política de quem protege o animal fazer a castração? É uma diretriz nacional? Isso acontece no mundo? Como é que acontece essa situação da castração? Ela ainda é polêmica também? Eu acho que é polêmica quando alguém ainda não se enfronhou no assunto, não é? Quer dizer, é uma diretriz internacional e é a única política pública que funciona. Se você fazer qualquer intervenção cirúrgica, seja uma plástica, né, é uma violência, é uma agressão ao organismo. Né? Mas o que é pior para um animal? Ele está na rua, né, uma fêmea que engravida e tem 12 filhotinhos e não tem alimento. Né? Ela não tem como se alimentar e nem alimentar a ninhada. Ela vai tirar do organismo, dos ossos, né, vai se desnutrir, os filhotinhos vão morrer. Né? E o que é pior para essa fêmea? Ela está castrada ou ela está talvez sobrevivente a essa ninhada para dali a 3 meses ter outra e ser um ciclo, né, infindável? Quer dizer, a pessoa que encontrar um animal, onde é que ela pode levar para castrar? Que não deve ser um procedimento barato, mas existe isso pelo governo? Existe o governo municipal, tem o canil municipal da Prata, que é o Centro de Triagem Animal, cujo telefone é 2641-6058. Cada um pode ligar e agendar. Tem uma fila de espera grande, né? Pior que a do SUS. Cachorro não tem SUS, né? Então ainda tem isso, né? O serviço que é oferecido é a castração unicamente. Então, o desejo da proteção animal começa por ser um movimento, um serviço muito mais abrangente, que tem uma campanha de castração em massa, talvez até itinerante, volante, né? Que vá a cada bairro, né? Marque o dia, agende, divulgue, né, que depois retorne até que tenha um efeito quantitativo na cidade. No sentido de controle de natalidade desses animais. De natalidade, né? E num segundo momento, uma vez que a população, depois de anos, tiver sido reduzida, poder-se pensar num espaço que não é um abrigo, no sentido de ser um depósito de animais, onde eles vão sempre unicamente sendo colocados. Hoje né? em dia é depósito? Não, hoje em dia é um recolhimento que saturou, eles estão lá à disposição de adoção, então quem quiser adotar um bichinho pode se dirigir ao canil municipal, que é ali do lado do aterro sanitário, né? Tem centenas deles, jovens, adultos, de raça, misturados, sem raça, de todos os tamanhos, né? E podem adotar um animal ali. Num segundo momento, se houver mais espaço, se houver um interesse político nesse sentido, pode-se organizar uma situação de retirar os animais das ruas,
fazer uma campanha de divulgação não só em Teresópolis, mas no entorno, Porque Rio de todo mundo gosta de um Janeiro. animalzinho, né? Se você já chegar ele cuidado, bonitinho, quer dizer, Prontinho. prontinho pra casa, né? Aham. Por exemplo, as crianças, isso faz um bem danado para as crianças. Ah, eu sempre achei isso, né? Que é importante a gente Criança aí. saber O respeitar contato. alguma coisa que é diferente de nós, seja o que for, né? Uma outra vida, um bichinho, né? Agora só um Uma parêntese, troca Luiz. de afeto. É importante lembrar que só quem castra um animal é o veterinário, Sim. tá? Você Então, tocou num não pode ponto- haver uma tentativa de castração domiciliar por perigo. conta de um leigo. Existe casos Aí sim assim, é uma agressão. vocês já É uma ouviram agressão. relato, pelo menos, de casos desse tipo de agressão, né? Uma castração rudimentar, vamos dizer assim, feita por um não especialista? É, castração não, mas corte de rabo sim, Que hoje de também cachorro. o corte de rabo ele é proibido. Por exemplo, o Rottweiler, que o pessoal tem mania de cortar o rabo. O corte ele é proibido, É. aquela cartilagenzinha, né? Quando O ele é rabo, pequeno. a orelha, né, é proibido. Existe já um movimento que em algumas cidades do país já está aprovado a proibição de comércio de animais, de pets, né? Então, quer dizer, não se pode mais Isso no- ficar isso no fabricando Brasil já? no exterior e no Brasil já, né? Ainda não é uma quantidade grande, mas já está começando um movimento. Porque muitos dos criadores, alguns são sérios, são responsáveis, né? Mas muitos criadores têm aquilo como uma fábrica de animais. Mas, por exemplo, a pessoa, se ela quiser adotar, qual o procedimento? Precisa de uma documentação específica? Ela sai com uma certidão, vamos dizer assim, do animal? O animal ele tem um cartão de vacinação, não tem? Também Tem. assim como a gente? Como é que funciona isso? Tem. Quando se adota um animal com um protetor independente, ou uma ONG, alguma instituição séria, né, sempre é feita uma entrevista com o candidato, né, são feitas perguntas básicas, se tem espaço para aquele tamanho do animal, se todas as pessoas da casa estão de acordo com essa adoção, né, se a pessoa tem condição de levar num veterinário, de comprar um remédio, né, de dar uma boa ração, né, se tem tempo para se dedicar, se o animal vai ter acesso dentro de casa, você vai ficar preso numa corrente, que é uma coisa cruel, não é? Então são perguntas básicas nesse sentido, porque a gente gostaria de garantir que essa adoção desse certo para o bichinho e para o adotante, né? E aí depois da entrevista feita, tem um documento, né, onde a pessoa vai preencher todos os seus dados e vai acrescentar as cópias de identidade, CPF e um comprovante de residência. Bom, Luísa, a gente vai fazer uma pequena pausa para ir para os comerciais, mas o Terê como vamos volta já e no próximo bloco eu vou abordar a questão de legislação, a questão da legislação sobre animais aqui no Brasil e no mundo. Como é que funciona, se tem, se não tem. Não sai daí não, a gente volta já.